Here we are one more time, guys. Eduardo Gafa e você para hoje falamos de uma coisa que dá muito grilo na cabeça de bastante gente, que é a relação de como usar um adjetivo e a sua preposição preferida, ou na realidade nós vamos chamar isso da regência dos adjetivos, ou seja, aquela preposiçãozinha que vem sempre depois daquele adjetivo. E para isso eu separei os 12 que eu julgo mais comuns, mais populares. Não é só uma amostra, são só 12, mas eles são hiper importantes. E outra coisa, se você quiser saber uma fonte bastante confiável para poder fazer essa consulta, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o sitezinho, o linkzinho do site que é o Lingui, que eu utilizo que eu recorro para ele quando quer que eu me enrolo, tá certo? Porque acredito que ele seja bastante, além de confiável, bastante bom, que ele traz uma variedade de informações bem importantes para quem quer conhecer um pouco mais da língua. E aqui a gente começa então falando sobre essa primeira frase. Olha para o desenhozinho para ajudar você a gravar então essa regência. E a gente tem aqui o que? He's afraid of speaking in public. He's afraid of speaking in public. Atenção também para a pronúncia, claro. He's afraid of speaking in public. Aqui diz o quê? Que ele tem medo de falar em público. Observe que aqui, ó, veja, o afraid é o adjetivo, o of é a preposição. Lembrando que o O e o F tem som de V, esse Fzinho aqui. Por essa razão, então, afraid of speaking. Por que razão esse verbo está terminando em NG? Está terminando em NG porque depois de uma preposição qualquer, à exceção de to, eu vou ter um verbo do lado dela terminando em NG, o que não altera nada a tradução, porque a gente tem aqui, ele tem medo de falar em público. Claro que essa é uma tradução adaptada, tudo bem? Ou ele está temoroso de falar em público, se você preferir assim, tá bom? Então, afraid of, beleza? Próxima. Aqui a gente olhando para a menina para dizer o que? She's addicted to watching TV. She addicted to watching TV. She is addicted to watching TV. Ou seja, ela é viciada em assistir TV. Observe, pô, o senhor acabou de falar, professor, que aqui depois do to tem que estar sempre um infinitivo. Não é bem isso. Algumas expressões vão ter mesmo do lado do to, e elas são poucas no inglês. Um dia a gente eu elenco ela para vocês. Mas aqui a gente tem o quê? O to seguido de um ing. Tem problema? Não, não tem problema nenhum. É a regência, então, de quem é viciado em to, a preposição que vem depois, e o verbo que vai vir depois, por essa razão, atenção, vai terminar em ing também. A tradução é de que ela é viciada em assistir TV. Novamente, uma tradução adaptada. Beleza? Addicted to, tá bom? Vamos para a próxima? Olha agora, tá aqui o carinha com o seu boletim ali, com o report card na mão, com uma cara de preocupado, para dizer o quê? Jim is very bad at school. Jim is very bad at school. Veja, ele está muito mal na escola. Quem está mal, bad or good, sempre vai ter a preposiçãozinha at do lado. E veja só também, tá? Depois da preposição, nos dois primeiros exemplos, havia um verbo, certo? Mas preposição é uma partículazinha que vem pré-posicionada antes de um objeto. Se esse objeto for um verbo, vai terminar em ing. Se esse objeto for um substantivo, não tem problema nenhum. É o que ele está colocado ali. Por essa razão, o Jim está muito mal na escola. Bad at ou ainda good at, tá bom? Vamos para a próxima, olha só. Aqui eu tenho um cara desesperado e tal para dizer que Nick is anxious about making the presentation. Nick is anxious about making the presentation. A tradução, e não só a tradução, mas a pronúncia é muito importante. Vamos comigo então. Nick is anxious about making the presentation. Ou seja, ele está muito ansioso com a apresentação, ansioso em fazer a apresentação ou ansioso com fazer a apresentação. O que menos importa aqui é a tradução. Aliás, por isso que a gente aprende inglês, para parar de traduzir e interpretar, que é muito mais fácil, muito mais gostoso, tá? Mas o que você tem que tirar daqui é que anxious about, e como about é uma preposição, e eu escolhi botar um verbo aqui, ele vai terminar em ing. Nick is anxious about making the presentation. Vamos para o próximo. Olha agora, a carinha do cara aqui, ele está meio triste porque he got very disappointed with his performance. He got very disappointed with his performance. O que nós temos aqui é que ele ficou muito desapontado com a performance dele, certo? He got very disappointed with his performance. Está aqui, quem fica desapontado com, disappointed with. Alright? Next. Mickey is responsible for causing the damage. Mickey is responsible for causing the damage. O Mickey é o responsável por causar o prejuízo para o carro dele. Mickey is responsible for
causing the damage. Again, novamente está aqui o ing, por quê? Porque for é uma preposição, eu escolhi botar um verbo do lado da preposição. Alright? Responsible for. Next. Agora, he's tired of having chicken every night. He's tired of having chicken every night. Ou seja, ele está cansado de ter galinha, de ter frango toda noite no jantar. Tired of. Olha a pronúncia aqui do OF, of. Ele está cansado de ter frango toda noite, ok? Tired of. He's tired of having chicken every night. Next. George is interested in reading. George is interested in reading. O George é interessado em leitura. George is interested in reading, ok? Interested in, beleza? Next. She's very different from him. Eles são irmãozinhos aqui, pressupondo, mas eu digo she's very different from him. Different from. She's very different from him. Aqui, ó, fechando a boquinha no Mzinho, certo? Ok? Let's go to the next one. John is always worried about his bills. John is always worried about his bills. Ele está sempre preocupado com as suas contas. Worry about. Quem está preocupado sobre alguma coisa. E veja como aqui não é um verbo, eu coloquei as contas dele. Claro que não vai terminar em ing por não se tratar de um verbo. John is always worried about his bills. Always worried about. Next. Bob is very proud of his grades. Bob is very proud of his grades. Bob é muito orgulhoso das suas notas. Tá aqui um a mais, ó. Bob is very proud of his grades. Proud of. All right? Let's go to the next one. Last one, by the way. Laura never gets used to her own mess. Laura never gets used to her own mess. A Laura nunca se acostuma com a sua própria bagunça. E observe, se aqui houvesse um verbinho, ele terminaria em ing também, mesmo sendo seguido de uma preposição to. Então, quando disserem que somente o to vai ter, que sempre o to vai ter um infinitivo do lado, uma forma básica do lado, não é 100% verdadeiro, tá? É quase 100% verdadeiro, mas não é 100% verdadeiro. E aqui a gente tem que a Laura nunca se acostuma com a própria bagunça. Laura never gets used to her own mess. Se essa informação for útil para você, não deixe de se inscrever na página, de dizer para mim, de dar o seu likezinho, fazer pergunta, seu comentário, a sua crítica. Everything is welcome. Alright? Thank you so much. See you next time. God bless you. Bye bye now.